Estamos ao vivo, hoje dia 3 de fevereiro, para falarmos sobre mentalidade. Uma das coisas que mais me ajudou, quando eu não empreendo desde sempre, né? E aí primeiro eu virei funcionário público, e aí depois, na verdade, empreender mesmo, de colocar a mão na massa da pandemia para cá, na verdade de 18 para cá. Deixa eu só desligar aqui esse ar-condicionado. Tá fazendo um barulhinho aqui. Mas eu estava falando, eu só empreendo de 2018 para cá, né? Antigamente eu sempre tive mais de uma fonte de renda, mas considerar que eu empreendia, eu considero de 2018 para cá. Não, mentira. Antes de eu passar no concurso, eu tinha uma agência, agora que eu lembrei. Então, de 2014 para cá, que eu empreendo. Mas, por que falar desse assunto de mentalidade? Foi em mais ou menos 2017, eu acho, que eu comecei... Não, 2018, eu comecei a estudar essa questão de mentalidade, né? Não para empreender, porque eu estava tranquilo, eu tinha acabado de passar no concurso. Aliás, mentira. Nossa, hoje eu tô mentirosão, né? Sempre me corrigindo. Mas depois que eu passei no concurso, eu fiquei um tempo mais tranquilo, depois eu comecei a estudar sobre mentalidade, né? Então, pode ver que tem alguns livros ali. E isso para me melhorar como pessoa, né? E também melhorar como um empreendedor. O empreendedor nada mais é do que ele tem atrás dele um CPF, né? Ele tem uma pessoa física, ele tem alguém que tem alma, que tem sentimentos, né? E aí às vezes a gente passa por alguns problemas e não consegue entender. E na pandemia eu estava sentindo medo, a verdade é essa. E aí eu fui buscar algumas coisas, fui buscar leituras e tal. Eu nunca fui muito cara da leitura, mas nessa época eu passei a buscar mais para entender o que estava acontecendo e de que maneira eu podia buscar melhorar a minha situação, né? Então, lendo um livro, né? Ele está até aqui, já eu mostro para vocês. Eu pude ver que a gente tem muito, mas muito potencial guardado dentro, só que a gente não sabe disso. E por isso que eu vim aqui para a gente falar sobre mentalidade. Porque se a gente não mudar o que a gente tem aqui dentro, a gente não muda o que tem fora. Simplesmente não muda. A gente precisa consertar primeiro, né? A gente precisa ajustar aqui as ideias e depois a gente coloca isso em prática. E foi isso que eu fiz. E aí, um desses livros foi esse daqui, né? Chama O Poder do Subconsciente. Eu acho que, no meu caso, foi um divisor de águas. Foi o livro que me fez sair de um estado e ir para outro, né? Não tem nada a ver com empreendedorismo. Na época, eu testei os ensinamentos desse livro para corrida. Eu sempre fui muito sedentário e não conseguia correr e tal. Eu tinha corrido só na época do TAF do concurso. E aí passei e tal, mas larguei disso. E aí ele tem um ensinamento aqui que é bastante interessante, que ele fala para a gente fazer algumas afirmações. E essas afirmações, elas nos trazem resultado. E eu sou muito cético quanto a isso. E aí eu fui testar. Mas foi muito legal porque funcionou. Então, antes de dormir, eu fazia algumas afirmações. E isso me fez ter o resultado bem maior do que aquilo que eu esperava, né? No dia, foi isso mesmo, no dia anterior eu fiz as afirmações que ele citava e cheguei, e aí fiz as afirmações que naquele dia eu conseguiria correr 2 km, coisa que eu nunca tinha conseguido, a não ser na época do TAF do concurso. Nesse dia eu consegui correr 2.500 metros.
Para mim foi demais, foi fantástico, porque eu nunca tinha conseguido isso. E aí eu comecei a testar essas coisas para outras áreas da minha vida, né? E aí eu quero trazer aqui essa questão de mentalidade, porque se primeiro nós não acreditarmos, nós enquanto pessoas não acreditarmos no que a gente quer, esse objetivo é qualquer um, eu estou falando aqui de mentalidade para empreender, mas ele serve para qualquer coisa que você quiser fazer. Se você primeiro não tiver isso internalizado, não vai funcionar. E empreender é igual a gente fazer qualquer outra coisa. A gente planeja, a gente executa e isso acontece primeiro dentro da gente. E aí onde que eu quero chegar com isso? Tem muita gente que fala, eu não consigo fazer um salário maior, eu não consigo ganhar mais. E na maioria das vezes é porque essa pessoa não acredita que isso seja possível. E quando você não acredita, você nem corre atrás disso. Só que um fato de que essas coisas são possíveis eu vou até usar um exemplo bem, bem ruim, mas imagina que um familiar seu foi preso e você precisa de 10 mil reais. Você vai atrás. Você tem que ir atrás porque você quer livrar aquela pessoa da cadeia. Agora, se você consegue ir atrás de 10 mil reais numa situação ruim, por que você não consegue ir atrás desses 10 mil reais para coisa boa? Ou por que você não consegue força, você não consegue planejar e executar coisas boas? Porque você não acredita. No caso que eu citei, é um caso em que você tem que fazer isso. E aí você acredita que você vai conseguir, porque senão você não vai colocar isso em prática. Porque senão você não vai conseguir tirar esse seu familiar, né? A mesma coisa serve para uma doença, por exemplo. Pessoal, quem está online aqui, só antes disso, esse perfil é novo, tá? E se você puder clicar aqui embaixo, nesse aviãozinho, e chamar outros professores, tá? E avisar outros professores da live que está acontecendo, isso aí vai ajudar a gente bastante, a gente consegue chegar a um número melhor de pessoas, tá? Já que a conta ela é nova, então por isso a gente precisa disso, né? Precisa dessa ajuda de vocês para a gente conseguir seguir, crescer o perfil aqui e ter um mínimo de seguidores para a gente seguir a partir daqui, né? Outra coisa, quem não acompanhou a live de ontem, ela ficou gravada, tá? Foi a live em que eu mostrei que ontem, graças a Deus, a gente conseguiu chegar à marca de 500 mil reais faturados em menos de 10 meses, né? Foi de março até fevereiro, né? De março até fevereiro, comecinho de fevereiro, dia 2, a gente conseguiu faturar 500 mil reais com a venda de arquivos pedagógicos e isso deixou a gente bastante satisfeito, bastante feliz. E como eu disse lá, não falei isso para tirar onda com ninguém, enfim, foi para a gente mostrar que é possível. E isso também está inserido dentro do assunto de mentalidade, porque tiveram gente que falaram que era mentira, teve gente que falou que não acredita, teve gente que falou que não é possível fazer isso. E se você que está tentando fala que é impossível, você já disse para o seu subconsciente que isso é impossível. Se você acredita nisso, nem tenta. Nem tenta. Se você acha que uma coisa é impossível de acontecer, nem tenta, porque provavelmente para você ela vai ser impossível. Ela não vai acontecer, porque você não acredita. E para os negócios é a mesma coisa. Você vai começar um negócio em que você não acredita, que você acha que não é possível, você está certo. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz que se você acha que pode, você está certo. E se você acha que não pode, você está certo também. Eu não lembro se foi Einstein que disse, mas enfim, alguém falou essa frase aí e eu concordo muito com ela, porque é exatamente isso que eu acredito. A gente precisa aprender, né? Precisa entender que está muito aqui na nossa cabeça o nosso resultado, tá? Para a gente dar uma interagida aqui. Quem está aqui que acredita que é possível você dobrar o seu salário do mês? Dobrar. Se você ganha 5, você fazer mais 5. Se você ganha 10, fazer mais 10.
escreve aqui, eu. Quem acredita que é possível? E se você não acredita, escreve não. Só para eu ter ideia, nesse pequeno universo que a gente está aqui, quem acredita e quem não acredita que consegue dobrar o salário? A Cláudia falou que consegue. Personalizados da Rô falou que consegue. Esse é o primeiro passo, tá? Começa aí, você acreditando que é capaz. Eu acredito, só não tem estratégia para isso. Mas o Aline, a primeira coisa é acreditar que é possível. Sabe por quê? Porque você vai analisar o que você precisa. Deixa eu usar um exemplo bem legal aqui. Na época que eu fui estudar para concurso público, tinha colega que estudava em casa. Tinha colega que estudava na biblioteca. Eu, sabendo da minha incapacidade, a verdade é essa, sabendo da minha incapacidade, eu tinha feito um ensino médio muito ruim, muito fraco. Eu fiz os 2 últimos anos, inclusive, supletivo. Mas eu sabia disso. Eu tinha consciência dessa minha incapacidade. Eu tive que fazer 2 cursinhos, enquanto teve gente que não frequentou nenhum. Eu tive que fazer um curso de redação por fora, porque eu não sabia escrever nada. Além disso, eu tive que usar estratégia, como a Aline falou. Além de entender a minha situação, a minha incapacidade, eu tive que usar estratégia. Por quê? No concurso, português não reprovava, mas redação reprovava. O que eu tive que fazer? Eu fui fazer um cursinho de redação e português eu fui levando do jeito que dava. Tanto que eu tirei, acho que o mínimo na época em português, mas a minha nota de redação foi fora da curva. Eu tirei 9 ponto qualquer coisa, quase 10. E por que isso? Porque eu utilizei a estratégia correta para aquele momento. Teve gente que tirou 10 em português, sei lá, tirou 8, mas não tirou o mínimo da redação. E isso é estratégia. Saber quais são os seus pontos fracos e atacar eles. E utilizar os seus pontos fortes para também te favorecer. E foi isso que eu fiz. E é isso que a gente tem que fazer no mundo dos negócios. Se conhecer, tá? Então, você faz aí uma análise de como você está para você entender. Então, Aline, vamos supor que você não saiba nada de informática. Nada vezes nada. E aí, você quer começar um negócio hoje. O que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que é a sua expertise, o que não é, você vê que tem pouco tempo para aprender, que você consegue aprender em pouco tempo, o resto você tem que delegar, você tem que pagar para fazer, né? Agora, você não tem condições de pagar para fazer, você vai ter que uma curva de aprendizagem um pouco mais demorada, mas vai aprender. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim, André, eu sou concursado ainda. Sou concursado ainda, né? Eu servi ao Exército 4 anos e depois eu passei no concurso da PM daqui do DF. E eu estou há quase 11 anos. Então eu sigo sim concursado. E essas coisas que eu falo, cara, eu faço na metade do meu tempo. O resto eu faço, eu cuido aqui dessas outras coisas, né? Porque eu trabalho todos os dias, meio período. E é por isso que eu falo que é totalmente possível, né? Porque eu compartilho da mesma realidade de vocês em só ter um período, ou só ter uma parte de um período, né? Porque o professor que faz aí mais de 40 horas, ele vai ter pouco tempo. Mas é possível. E aí a mentalidade entra nisso. De acreditar que essa é a minha realidade, tá? E por que muita gente tem dificuldade, né? Por que muita gente nem começa? Porque ela não acredita que é possível fazer aquilo que ela precisa fazer, né? A verdade é que muitas vezes você precisa. A nossa situação, inclusive a nossa situação política hoje em dia, ela é bem delicada. A gente, você ganhava R$1.000 10 anos atrás, hoje ele vale menos da metade disso. Então, principalmente para quem é servidor do Estado, né, do município, enfim, servidor público, a gente sabe que o salário não acompanha a realidade do país, né? Na iniciativa privada você tem algumas leis que te garantem que você vai conseguir melhorar esse seu salário, né? Pelo menos acompanhar ali. Já no serviço público não tem. Quando você vai ter um reajuste, ele já está bem defasado. Então muitas vezes não acompanha nem a inflação, né? Só para entender aqui também, agora que eu lembrei, quem daqui
é concursado, tá? Ou é temporário, enfim, quem trabalha para o Estado, seja ele municipal, seja ele estadual, federal, quem trabalha para o Estado aqui, digita aí, por favor, só para eu ter uma ideia. E enquanto isso, vou pedir de novo, quem puder, manda um aviãozinho aqui, ó. Esse aviãozinho você consegue mandar para muitas pessoas, para ajudar a gente. Como eu disse, o perfil é pequeno e aí eu preciso da ajuda de vocês para a gente conseguir melhorar isso, tá bom? Então convida outros professores que vai ajudar bastante. Ó, a Babi falou assim: acredito que é possível, só estou ansiosa porque estou estruturando minha empresa e o ano letivo já começou e ainda não consegui produzir, mas acredito que dá certo no ramo de venda digital. Dá e dá muito certo, tá? E aí a gente vai começar na hora certa, porque esse é o período que mais vende, né? O ano passado, no segundo semestre, a gente teve uma queda bem acentuada mesmo. Inclusive, isso é coisa que eu vou falar lá dentro do método, que a gente tem que entender a sazonalidade do mercado, né? Para a gente se preparar o ano inteiro. Por exemplo, aqui eu e minha esposa, a gente já combinou que a gente vive de arquivo pedagógico no primeiro semestre. O segundo, a gente vai ter que se virar para fazer renda, porque a gente entende que ele cai, tá? Eu não sei se a maioria aqui já tinha passado por isso, mas ele dá uma queda. E aí a gente tem que usar de várias artimanhas para conseguir fazer que essa queda a gente sofra menos com ela, tá? Então, Babi, a gente vai entrar no período que é muito bom. Olha lá, a Adriana disse que é do município, a Josi também falou que eu sou concursado do município, estado, município, né? E principalmente quem é municipal, eu imagino que tem uma dificuldade um pouco maior, né? Depende muito mais dessas políticas locais, né? Para ter reajuste, esse tipo de coisa. Do município, quis dizer. Boa noite a todos, já trabalhei no estado, mas hoje estou trabalhando numa escola que acabei de descobrir que a escola está péssimo de dinheiro. Quando a gente depende de uma fonte de renda só, Anne, né? Isso aí é muito perigoso, tá? E por isso que eu falei que eu sempre tive mais de uma renda, mesmo quando eu trabalhava na iniciativa privada e tal. A bem da verdade, um dos motivos é que eu sempre fui desorganizado financeiramente e aí eu tinha que fazer renda extra. Mas é possível a gente fazer, cara. Sempre é possível. E quando você constrói o seu negócio da maneira como a gente vai mostrar, você sente mais segurança, tá? Porque você sabe o que você está fazendo. Igual você está falando aí. Eu recebi uma notícia. Você não estava esperando. O que eu acabei de dizer agora há pouco? A gente tem que trabalhar imaginando que o segundo semestre é fraco. Então o que a gente vai fazer? Dentro do controle financeiro, não vamos gastar tudo, porque a gente sabe que é mais fraco. Quando você está aí trabalhando só no CLT, você não faz ideia de que isso pode acontecer. Inclusive a escola pode fechar amanhã, né? Tem muita essa dificuldade aí. Eu faço os meus arquivos para a sala de aula. Olha só, Adriana, se você faz para a sala de aula, você tem total possibilidade de vender isso, tá? Inclusive a Cláudia, minha esposa, começou fazendo arquivos quando ela estava só em sala de aula. E aí ela se destacou e tal. Se destacou no sentido de as crianças gostavam, as professoras, colegas achavam horrível. E aí horrível por quê? Porque elas se sentiam ameaçadas, né? Como é que essa professora está fazendo um trabalho bacana assim e eu estou fazendo esse trabalho meia boca? E aí acabava que ela ficava meio que queimada, né, na escola por conta disso. Eu tenho a graça de dar aula particular online que me pagam bem. Preciso vender menos meu tempo. André, isso aí é tão legal, cara, porque é o seguinte, mesmo que a gente consiga um valor de hora muito bom, ainda assim tá vendendo tempo, igual você falou, né? Sei lá, você consegue R$1.000 por hora, mas você consegue fazer 10 horas por dia? Então, fazer essa conta é legal. E aí, vender na internet é legal por isso. Você não precisa deixar de fazer as outras coisas, mas você cada vez mais você se valoriza. Então, se você tem menos tempo, você consegue vender mais caro. Até que chega a hora que você vai decidir se você quer ou não. Porque não é só sobre dinheiro, né? Tem gente que realmente gosta daquilo que faz e ela não vai largar isso. Tem gente que não vai largar a sala de aula de jeito nenhum. Por exemplo, eu tenho uma cunhada, professora de inglês e de língua portuguesa. Cara, nem tem quem pague ela sair de sala de aula. Ela vai aposentar agora, daqui uns 3 anos, né? E ela já fica pensando o que vai fazer. Mas ela gosta muito e muito mesmo do que faz. Estou torcendo
com isso que você está querendo nos mostrar. Que seja maravilhoso isso. Homem fala isso não. Eu não consegui entender muito bem aqui, mas, Anne, o que eu estou falando, tá? E aí só para deixar bem claro, eu não estou prometendo nada fácil, nada fácil, tá? A gente vai ter bastante trabalho, mas eu posso garantir que o sucesso ele vem. E aí depende do tamanho do seu esforço, tá? Eu não quero enganar ninguém, dizer que é fácil, que é da noite pro dia, né? Até uma colega comentou hoje num dos posts que eu fiz lá. Pô, legal que você mostrou o caminho, que você não falou que é da noite pro dia, né? Agora nós vendemos 500 mil reais. Cara, mas a gente passou 10 meses, né? Tem gente que vai, sei lá, vai vender isso em 2, 3 meses, não sei. O que eu tô falando é que é possível a gente fazer. Não, sua escola não vai fechar, não. A Josi falou que se aposenta em menos de 9 anos do município, já quer estar contra... Exatamente. E assim, trabalhando com esses arquivos pedagógicos, você continua na educação. A parte mais legal que eu acho é isso, né? E aí eu comento com a minha esposa que ela largou a sala de aula, mas ela continua ensinando. Ela continua trabalhando, ela continua na educação e fortalecendo a educação. Né? Porque a gente entrega um material de qualidade que vai ajudar professores que, na maioria das vezes, não tem tempo para produzir um material daquela qualidade, né? E a gente sabe, inclusive, que esses professores pagam isso do próprio bolso, né? Eu acho inteligente porque poupa muito tempo. Tem gente que acha que isso daí é gasto. Eu acho investimento, porque quando você não tem que planejar aquilo ali, você pode usar seu tempo para fazer outra coisa, né? Então eu imagino que isso é legal. E isso tudo depende do nosso esforço. Pessoal, quem tiver alguma dúvida que quiser perguntar aqui, participar na live ao vivo, tem esse símbolozinho aqui embaixo da câmera que você pode solicitar para a gente bater um papo, tá? Outra coisa é que tem aqui a interrogaçãozinha da pergunta, você pode fazer que eu consigo te acompanhar também, beleza? Vamos lá então. Essa coisa de mentalidade. Então, o que você precisa fazer para... Só responder essa pergunta aqui do André. André, eu não gosto de afiliação, tá? Porque sempre um lado vai se favorecer mais que o outro. Eu até falei na outra live lá. Quando a gente trabalha com afiliado, o afiliado vai trabalhar para você, ele está construindo o lote dos outros. Para você pode ser bom ou não. E aí deixa eu me explicar melhor aqui. O afiliado, quando ele vai fazer as vendas lá e ele vai investir em anúncio, ele vai investir numa lista, a audiência é dele. Ele está colocando o dinheiro e ele está ficando com a audiência para ele. Você tem a venda, mas depois você não consegue vender de novo. Quando você constrói sua própria audiência, ela é sua e você faz o que quer. Entendeu? Por exemplo, esse Instagram aqui, eu comecei ele do zero. Eu comecei ele do zero por 2 motivos. Primeiro, porque eu queria tudo muito limpo. Eu não queria amigo meu aqui, eu não queria parente, não queria nada disso. Segundo, eu posso mostrar para vocês que a gente consegue trabalhar do zero. Esse Instagram tem uma semana, eu acho, 10 dias, acho que é uma semana mais ou menos. E a gente chega hoje em 500 seguidores. É pouco? É muito? Não sei. Mas eu estou conseguindo atingir um nível de pessoas interessantes. E essa audiência é minha. A hora que eu quiser fazer qualquer coisa, parar, enfim. A hora que eu quiser vender de novo, eu consigo. Então, eu não mexeria com afiliado no momento não, tá? Mas, se você tiver alguém que, por exemplo, vamos colocar aqui um influencer do ramo. Tem um influencer que tem a ver com o seu nicho e ela tem, sei lá, 200, 300 mil seguidores. Vale a pena você colocar um link de afiliação para ela. Agora, você ter que construir isso, né? Construir uma base de afiliados, eu não mexeria com isso agora não. A menos que você esteja com muito volume. Na live anterior eu falasse do ensino fundamental 2, que é promissor. Sou dessa área da educação. Preciso fazer a coisa acontecer. Ô Josi, eu vejo pouca gente produzindo material para Fundamental 2, né? Por isso que eu acho que o potencial é muito bom. Inclusive, se eu tivesse alguém que produzisse para eu pagar, né? Professores que produzissem para eu pagar, eu pagaria para comprar esses direitos, porque tem gente que não quer saber de vender.
né? E aí eu pagaria para mim. A Cláudia, quando começou, ela produzia para uma professora. A professora encomendava os arquivos e os direitos eram dela. Mas eu nunca achei gente assim. Então eu acho, inclusive, se você, para quem quer vender PLR, tá? Não sei se vocês sabem o que é PLR, mas o PLR é quando você faz um produto e você vende o direito de revenda para essas pessoas. Você pode tanto comprar esses PLRs para vender, como você pode produzir o PLR para vender para outras professoras, né? Então existem esses dois cenários aí. Então, o Josi, eu acho que o Fundamental 2 tem sim bastante espaço ainda, tá, para crescer, porque não é todo mundo. A educação infantil tem muito mais, a educação Fundamental 1 tem muito mais, essa parte de alfabetização, então tem muito conteúdo, muito mesmo. Então tem muita gente, a concorrência é bem maior. O Fundamental 2 tem menos. Então se tiver condições de executar, de criar arquivos que realmente ajudem o professor, isso aí ajuda bastante, tá? André disse, acredito que temos que ajudar mesmo com material. Não adianta só os professores quererem, tem que ganhar. Quererem só ganhar, né? Pois a gente tem um papel social enquanto produtor desse tipo de conteúdo, porque está ajudando os professores, né? E aí, o mindset, né, a mentalidade, ela está justamente aí. Tem gente que tem uma mentalidade de escassez, né? Ela não entende, ela acha que ela está roubando o outro professor, vendendo aquilo ali. Como é que eu posso vender isso aqui tão caro, sendo que eu gastei tanto tempo? E essas feridas aí que a gente tem que curar, tá? Tem que entender que você trabalha, você tem que ganhar. Tem que ganhar, assim, a gente não vive no comunismo. Então, gratidão não paga boleto. Entregar um negócio de graça para outro professor ali, e ele fala obrigado, não paga seu boleto. Então, pense primeiro, né? E esse é o meu lema de vida aqui. Primeiro é minha família. Eu preciso pensar nela. Esse tempo que eu estou gastando, eu estou deixando de ficar com ela. Eu preciso ser remunerado por isso. Então, quando você estiver produzindo o seu material para vender, pense na família que está lá te esperando. E aí sim, inclusive na hora de precificar, né? Teve na outra live, alguém perguntou a respeito de precificação. A gente vai falar sobre precificação, porque eu acho que o setor, ele cobra muito e muito pouco, tá? Nós temos, aqui na Prof Paper, a gente tem, acho que um dos maiores tickets do mercado é R$24. Isso aí eu acho que é muito, muito baixo, né? E a gente consegue sim melhorar, mas a gente precisa de uma conscientização do mercado. A verdade é essa, né? E aí a gente vai ser esses agentes que vai conscientizar. Tu busca seguidores a partir de tráfego pago? Sim, nesse que eu estou começando do zero, tráfego pago, tá? Então eu fui produzindo conteúdo que pode viralizar organicamente também, mas eu comecei com o tráfego pago. E aí, por que é legal você começar uma base com tráfego pago? Vem gente que está interessado naquilo. Porque imagina que alguém que clicou no meu anúncio, aí ele veio lá, eu mando ele lá para a minha comunidade, eu mando ele para o meu Instagram, ele está interessado naquilo, ele sabe o que eu estou falando. Eu não estou enganando ele, eu quero ele aqui para ele fazer parte da minha base, tá? Então o tráfego pago é muito legal para isso, né? A Cláudia também, quando começou, do zero, e se não me engano ela conseguiu fazer... A moça fez 20 mil em 2 meses? Seguidores? Eu sei que tipo assim, foi crescendo, e através do tráfego pago, então ajuda bastante nessa questão. Estou aberto a parceria, tá? Quem quiser produzir conteúdo para eu vender, eu vendo, porque a gente, todos os nichos, né? Na verdade, todas as séries, eles nos procuram. É verdade que a venda de produtos em PDF não pode pedir reembolso? Cara, vamos lá. Pode. Qualquer coisa que você compra no Brasil, a pessoa tem 7 dias para pedir o reembolso. Eu já fui atrás de lei, já fui atrás de tudo. Não existe. Não existe, tá? E aí, vai se você quer ou não comprar essa briga. Tá? Eu costumo não ficar discutindo isso com o cliente. Eu tento conversar com ele. Se for o caso, eu devolvo. Tá? Se for o caso, eu devolvo. Eu sei que no Brasil tem gente que usa de má fé. Ele pegou o produto, ele vai usar e ele pede o reembolso. Tá? E aí eu tô falando isso porque geralmente eles não pedem pra gente, eles pedem lá pro cartão ou pra plataforma.
Como eu não uso uma plataforma dessas tipo Hotmart, essas coisas, eu tenho muito menos problema, tá? No dia 6 eu vou mostrar para vocês que plataforma que eu uso e como é que eu consegui diminuir isso. Então, nessas plataformas de venda de produto digital, tem muita solicitação de reembolso. E raramente o produtor ganha. Geralmente é só o cliente que ganha essa disputa, tá? O próprio banco. Esses dias eu tive um lá que eu vendi lá R$90 pro cara e ele pediu reembolso. Como eu utilizo um sistema, como eu tenho tudo isso, eu mandei para eles, ó, foi entregue assim, foi entregue, é um documento digital, foi entregue via WhatsApp, foi entregue e-mail, mandei os prints e aí a gente ainda tá nessa disputa. Mas tem que estar organizado para isso também, tá? Mas PDF pode pedir reembolso. Infelizmente pode. Sou da educação. À medida que avança as séries, diminui a ludicidade. Pô, quarta série fraca. Ludicidade. Materiais diversificados. Os alunos sentem falta, o que pode ocasionar a diminuição do interesse delas. Vamos lá. Uma coisa é o aluno buscar esses materiais. Outra coisa é o professor oferecer. E a gente tem também muitos pais e avós que compram esses materiais. Então, às vezes, o estudante não busca, mas se chegar até ele, ele vai fazer. E aí, cabe ao professor que oferece esse material entender como que é isso para os alunos dele, né? E aí, você consegue convencer. E aí, qual que é o seu papel enquanto produtor? Conseguir fazer através dos seus anúncios, mostrar para o professor que ele precisa disso e que isso vai fazer diferença na sala de aula dele, tá? E aí através de dados, enfim, a gente consegue fazer muitas coisas para convencer o professor de que ele consegue isso. Quando o professor é criativo, os alunos amam. Recursos Profundo 2 pode ajudar o professor a dinamizar as aulas. Exatamente. E a gente sabe que é uma idade que é difícil você prender a atenção, né? Mais do que as crianças menores, o pessoal está disperso, os hormônios estão explodindo ali, então os moleques estão muito dispersos. Quanto mais dinâmico for a aula, melhor vai ser. E aí não necessariamente esse material precisa ser entregue para o aluno, por exemplo. Ele pode ser um esquema, ele pode ser um método para o professor dar aula, ele pode ser um roteiro, e aí a criatividade vai girando. Mas entregar aulas mais dinâmicas para isso, né? A gente tem um produto aqui que chama projeto literário. Cara, o pessoal ama, porque faz um estante e tal, tem a gamificação, eles competem entre eles, quem vai ler mais, quem leu menos. Então, não é um material que é entregue para o aluno diretamente, mas ele participa daquilo. E aí isso torna as aulas bem mais dinâmicas. Eu prefiro aprender para vender. Muito bom. Professores de Fonte 2 têm muita dificuldade em adaptar material. Se você é educação especial, produzir material para esse público pode ser interessante, sim. A gente recebe muito pedido de TEA e de TDAH. Muito mesmo, né? Mas como a gente não tem expertise para isso, a gente não produz. Mas quem produzir vai sair na frente, porque se o pessoal chega pedindo é porque tem demanda, né? Não sei o tamanho dessa demanda, porque eu nunca fui atrás, mas tem. Anne, para a gente fechar esse assunto aqui da devolução, o que acontece? Pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem direito a isso. Mas, vamos ver aqui comigo, quem é que vai atrás, sei lá, de R$10, R$8, R$6? Então você não vai entrar na justiça por conta disso. Aí as pessoas acabam deixando para trás. Só que assim, para mim, eu não quero carregar esse sentimento de ter ficado com o dinheiro de uma pessoa que não foi satisfeita. Eu prefiro devolver o dinheiro, né? Então, mesmo sabendo que pode ter havido má fé, eu prefiro resolver isso de outra maneira e tal, trocando produto, enfim. Mas, quando a gente trabalha com plataformas que a gente tem pouco controle, é mais difícil você fazer isso, além do que você tem um custo por isso, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com essa questão da devolução do dinheiro, tá?
E aí as plataformas, é claro que elas vão tentar dificultar ao máximo essa devolução, porque é ruim para todo mundo, tá? Pessoal, só para deixar aqui então, o livro que eu falei que é divisor, que para mim foi divisor de águas e que ajuda muito, tá? Para quem quiser estudar sobre mentalidade, tá? Para quem quiser mudar, entender um pouco como é que funciona o nosso subconsciente nessas relações, né? No empreendedorismo, na família e tudo. O livro é esse aqui, ó, do Joseph Murphy, tá? Chama O Poder do Subconsciente. É uma leitura que é bem simples, tá? Ela é bem exemplificada, enfim. É um livro bem prático que ele te coloca tarefas para fazer e para você realmente mudar de vida através da leitura, que nem é através das coisas que você vai fazer. É um livro que eu gosto bastante, né? Tem alguns livros que mudaram a minha vida, um deles é esse aqui, tá? Que inclusive o autor recomenda que a gente leia ele pelo menos 3, 4 vezes. Eu faço uma leitura por ano dele e ajuda bastante nessa questão de entender o nosso subconsciente, tá? E aí pode parecer até papo de coach, esse tipo de coisa, mas vale muito a pena a gente começar a navegar nisso. E aí uma dica para quem não gosta de ler, para quem tem dificuldade, para quem não tem tempo. Existe esse livro também em audiobook, tá? Você vai encontrar no Spotify, você vai encontrar no YouTube, nessas plataformas tudo tem. E inclusive lido por profissional, tá? No negócio que eu tinha anterior, eu fazia um trabalho muito braçal. Eu passei a ouvir muito livro, a estudar bastante, eu, até por conta do TDAH, eu tenho pouco foco, né? Então, para eu parar para ler o livro assim, é mais difícil. Aí, eu consumi muito material em e-book, para caminhar, para fazer uma corrida, para pedalar, vale muito a pena, tá? Então, quem tem dificuldade para isso, vale muito a pena você consumir material através desses audiobooks. Vale muito a pena, é muito legal. O poder da sugestão. O André, se mudar produtos pode fugir da sazonalidade? Cara, o negócio é que o próprio setor ele vai desacelerando, tá? Porque imagina que no início do ano tem 4 bimestres para frente. Aí passou o primeiro, só tem mais 3 e por aí vai. Então às vezes o professor já se planejou e tal. Agora, o que você pode fazer é fazer materiais que possam ser utilizados, por exemplo, nas férias, pela família, pelos pais, pelos avós, pelos tutores, enfim. Aí você consegue manter um pouco. Mas aí o que você tem que fazer? Mudar, né, o seu avatar, quem que é o seu público-alvo, mudar isso. A maneira como entrega tem que ser diferente, porque aí você não está vendendo mais só para professores, você está vendendo para outros membros da família. Tá? Tudo tem estratégia. Mas dá sim para tentar fugir dessa sazonalidade com essa diversificação de produtos, tá? O que eu quero dizer é que você faz tudo aqui só no começo do ano, não vai ser isso que vai vender o ano inteiro. Aí usando a criatividade você consegue fazer bastante coisa, beleza? Vamos aqui chegando ao fim. Alguém tem mais alguma dúvida a respeito do que a gente conversou aqui? Não havendo, só para lembrar, amanhã, às 19 horas, a gente tem live de novo, tá? Quem não se inscreveu ainda no evento Prof 10K, no link da bio aqui do Instagram, tem o link para você se inscrever. Quem já se inscreveu, não esquece de entrar na comunidade do WhatsApp, porque é lá que a gente manda os informativos, tá? Até o dia da nossa aula. E também responder o questionário que é enviado depois que você entra, porque é muito importante para a gente entender quais são as suas dores, quais são as suas necessidades, para que eu possa te entregar o melhor conteúdo, tá? Então eu faço baseado naquilo que a gente viveu durante esse tempo, naquilo que eu vejo as pessoas passando, mas também naquilo que vocês respondem lá no formulário, tá bom? Fazer uma live sobre precificação. Cara, eu vou falar um pouco sobre precificação no dia 6, mas a gente pode marcar outra também, tá? Eu acho que é bem importante e isso... O seu negócio pode depender do preço que você vende, tá?
Mas copiar o preço, tá? Só para a gente dar uma pincelada aqui. Copiar o preço do outro não é a melhor coisa. E aí eu vejo muito, principalmente quem compra PLR, aí o produtor fala, olha, venda a tanto. Cada um tem uma realidade, tá? Eu tenho um custo para vender, tá? A Babi tem outra, o André tem outro, cada um tem um custo de venda, né? Um custo operacional para isso, né? O que você paga para a plataforma, que está hospedando lá, o custo que você tem com o site, enfim, cada um tem um custo diferente. E copiar não é a melhor opção, porque são realidades diferentes, tá? Mas aí a gente fala desse assunto mais profundamente. Babi, eu vou pedir então pro Felipe mandar de novo o formulário lá, tá? Para quem não preencheu ainda, preencher e a gente conseguir entender melhor. E pessoal, boa noite, até amanhã. Amanhã às 19 a gente tem live de novo. E aí quem está lá no grupo eu vou mandar qual é o assunto para a gente conversar, beleza? Fiquem com Deus e até amanhã.